Bem-vindo ao CADcast, o podcast de Cadwell Professional. Eu sou Cláudia Alcântara, fundadora e diretora de marketing da marca. Eu sou Letícia Negri, head de comunicação, e já se inscreve aqui no nosso canal para não perder mais nenhum episódio a partir de hoje, hein? No episódio de hoje, a gente vai conversar com quem é cabeleireiro e também empreendedor, assim como eu, para saber como que você cresce ainda mais o seu Instagram, suas mídias sociais em geral e também atrai mais clientes. Faz essa conversão no final. No episódio de hoje, temos aqui duas pessoas muito especiais para compartilhar conhecimento com todos vocês. Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs e especialista em marketing digital, e nosso embaixador querido de Cadwell Professional, Gabriel Deodato. Rafa, para quem não te conhece, corre lá também, inclusive no nosso episódio anterior, para conhecer muito sobre o Rafael, mas dá uma apresentada rápida de quem é você. É uma honra estar aqui novamente com vocês, batendo esse papo aqui sobre mídias sociais, marketing mídias sociais. Eu tenho mais de 22 anos nessa estrada de marketing e tecnologia e sou fundador da MLabs, que é uma plataforma de gestão de mídias sociais, hoje é líder da América Latina, e crio conteúdo todos os dias falando sobre esse assunto. Então vai ser muito legal bater esse papo. Que legal. E temos aqui o Gabriel Deodato, um dos cabeleireiros mais cool do mundo. Você pode contar um pouquinho pra gente de você, Gabriel? Muito prazer, Gabriel Deodato, embaixador Cadwell e cabeleireiro no Salão 1838 Jardim América. Eu fico na unidade da Rua Colômbia, em São Paulo. Hoje eu atendo num dos salões mais luxuosos do país, mas eu já cortei cabelo a preço muito baixo, tá? Eu corto há 20 anos, aproximadamente, vim da Zona Norte de São Paulo. E eu não tenho nenhuma dúvida que acho que uma das coisas principais que me trouxe aqui, que me ajudou muito, uma das principais ferramentas, foi o Instagram. E hoje eu espero aprender mais um pouquinho aqui. Gabi, aproveitando esse gancho, né, que você comentou que o que mais te ajudou a crescer foi o Instagram, conta pra gente como foi esse seu início nas mídias sociais, quais foram as suas principais dificuldades quando você mergulhou nesse universo? Bom, eu sou da geração que não existia, né, nem celular, não existia internet, não existia nada disso, então eu tive que aprender. E assim, eu acho que quanto mais tarde, entre aspas, né, a gente entra nisso, mais dificuldade a gente tem, né? Quem já nasceu existindo o TikTok, eu acho que usa quase como eu uso a privada, tipo assim, é simples, né, intuitivo, é natural, eu tive que aprender. Então, quando começou, pelo menos quando começou, eu era jovem ainda, né, então não foi tão difícil, mas não foi tão natural, né, comecei usando de forma que era para ser usado, né, que era postar fotos, você postava fotos, enfim, quando uma galera começou a usar para trabalho, eu não usava ainda, eu acredito que eu demorei muito, né, modo de falar, né, porque cada um leva as coisas no seu tempo, mas eu ia trabalhar, corto cabelo desde os 16, né, e eu publicava uma foto saindo de um after com uma garrafa de catuaba, sentado na guia do rolê do after, muito louco, postava bebendo em outro lugar e acordava, postava uma bunda de calcinha do lado da minha cama e eu usava de vez em quando um cabelo. Aí eu postava um cabelo, dentro de tudo isso um cabelo. E fui assim por muitos anos. E eu vi amigos que começaram a usar isso como ferramenta de trabalho e faturando muito, e convertendo, e usando e tal, e eu via isso, eu só olhava e admirava, nunca experimentei usar. Eu acredito que uma coisa que acho que impacta muito, né, na sua ação é o ambiente, né? Ou você cria um ambiente que te favorece, ou você muda de ambiente. Enquanto eu estava nesse ambiente que ninguém fazia isso, eu só via os outros, eu só admirava. Foi quando eu saí da Zona Norte e mudei para a Zona Sul, que eu comecei a trabalhar em salões que tinham cabeleireiros de altíssimo nível, não só técnico em corte, em cor, em experiência do cliente, em atendimento, em cuidado, sabe? Em educação financeira, em marketing, que eu fui pegando uma coisa de cada um. Eu fui ali absorvendo, fui vendo, nossa, olha como que ele faz, que ele converte cliente, né? Que ele usa o Instagram para ganhar dinheiro, ao invés de eu ficar postando só palhaçada, vou usar isso. E aí, aos poucos, eu fui ajustando. E assim eu fui criando um tipo de cliente, tá? Primeiro eu conectava com essas clientes muito parecidas com o que eu fazia, que eram as que gostavam muito de festas. Também
quem conecta muito com isso, a gente não dava tanto valor pro cabelo, né? Não é a pessoa que valoriza tanto o cabelo. O cabelo que eu tava cobrando na Zona Sul é muito caro para essa cliente. Eu falei, eu preciso ajustar. É caro não quer dizer que ela tem condição ou não. Quer dizer que ela não valoriza esse tipo de trabalho, tá? Porque, às vezes, a pessoa, sei lá, nem tem um salário tão alto, mas é tão importante isso pra isso, que ela tira de outra responsa pra colocar aqui. E faz, tá? Então eu tava direcionando para um público que não era o que dava tanto questão. Aí aos poucos eu fui ajustando, e aí você começa... tem que colocar intenção, tá? Não é tipo assim, tão orgânico e tão natural que vai melhorando sozinho. Começa a estudar, pesquisar, olhar e ver o que faz sentido, e você vê tudo o que impacta no resultado. Aí você vê que, pô, a camisa que você veste, a palavra que você usa, o seu vocabulário, o seu tom de voz... tudo isso eu fui ajustando depois que eu mudei pra Zona Sul, entrei no Lounge Moema. Aí comecei a trabalhar ruim do jeito que eu fazia, mas melhor do que eu fazia antes. Comparado comigo mesmo, eu estava evoluindo. Começou vários salões da região me mandar mensagem. Eu comecei a receber propostas praticamente todos os dias de salões. E eu ia visitar, só por conversa. Enfim, uma hora decidi ir pro Jacques Giannini, que era no mesmo bairro, no Shopping Ibirapuera. Continuava recebendo propostas todos os dias de salões, até eu recebi uma do Creative Salon, que era onde o Romeu Felipe, né, que é uma grande referência aí, atendia. Ele tinha acabado de sair, e aí eu recebi uma proposta para entrar lá. Entrei lá e eu acho que era o salão com o maior volume de talentos que eu já trabalhei. E ali eu comecei a ver o quanto eu tinha de oportunidade para melhorar ainda. Por mais que eu estava tendo um resultado bom pro meu parâmetro ali, eu vi uma oportunidade muito maior ali, com outros cabeleireiros que trabalhavam ali naquela época lá junto com o Romeu, pessoal daquela bolha, vamos dizer, usava aquilo muito bem, tinha muito retorno de cliente, e eu comecei a estudar mais e me desenvolver nisso, e eu tive grande resultado até eu ser convidado para trabalhar no Salão 838, que é o que eu atendo hoje, estou lá há 5 anos, recebi propostas de marcas, hoje estou com a Cadivel, com certeza o Instagram teve uma participação nisso, né? As pessoas veem e querem, enfim, respondi. Sim, mais maravilhoso. Do que maravilhoso. Mas é interessante, né? Você está contando aqui pra gente que, nesse momento, o Instagram te ajudou a mudar o local onde você atendia as clientes, onde você trabalhava. E tem uma dúvida que eu acho que não só sua, mas de muitos profissionais que assistem aqui a gente, que é como transformar também o Instagram numa ferramenta para pegar a audiência que você tem de consumidores, de clientes que estão te olhando e converter para o salão. E aí eu acho que o Rafa pode ajudar a gente aqui a responder essa pergunta. Eu acho que a história do Gabriel é muito legal, e hoje, analisando até o perfil dele, fica fácil de entender que ele teve um foco. E o foco dele no estilo do low maintenance hair. E quando você tem um foco, a gente falou isso até no episódio anterior que eu participei, né? Quando você escolhe um nicho, quando você tem um foco, é muito mais fácil você se tornar uma autoridade naquilo. E ao se tornar autoridade, você cresce mais rápido em número de seguidores, porque uma vai indicando para outra, e isso faz com que você tenha maior relevância no meio, né? Então essa é uma dica. Então ter um foco, escolher uma coisa, se tornar uma autoridade naquilo, para depois expandir para outros assuntos, outras técnicas, porque você já tem aquela autoridade, já tem aquele peso no mercado, né? Como é que você transforma, então, aqueles seguidores em clientes para o próprio salão? Na prática, o que o salão, em tese, pode fazer, como as marcas podem fazer, é ter creators, né? E os creators trabalhando em conjunto para levar audiência ou clientes para o mesmo centro. Então, a Cláudia, por exemplo, se tornando uma creator cada vez mais da própria Cadivel, ela é uma C-level creator. E a autoridade que você vai criar vai trazer, vai transferir essa autoridade para a própria Cadivel e vai trazer cada vez mais clientes para a própria marca, né? Porque muitas vezes a marca do salão tem uma brand persona. O que é essa brand persona? O salão tem a sua personalidade. Se o salão fosse uma pessoa, como é que ela seria, né? Tem a sua personalidade. E muitas vezes o cabeleireiro não representa aquela personalidade em si. Então o cabeleireiro ele tem que ter sim o seu próprio perfil, para poder ser ele mesmo, né? Para não ter dissonância cognitiva, não ter bipolaridade de comunicação, e todo mundo trabalhando em conjunto para falar, bom, eu trabalho no salão X, está aqui o link na bio, vem aqui, faça uma agenda comigo e tal. E é natural que a venda aconteça, porque quando você cria conteúdo ensinando as pessoas aquilo que você sabe, e não aquilo que você vende, a venda acontece, naturalmente. E hoje o perfil do Gabriel é mostrando prova social. Olha, é isso que eu sei, é isso que eu sei, é isso que eu sei. E, obviamente, as pessoas ficam insanas, falando, mas eu quero, como é que eu faço, né? Então é uma consequência.
Então, em vez de ficar fazendo cada post uma propaganda, um flyer, um panfleto, é ensinar. Eu acho que esse é um caminho que você trilhou, né? É ensinar, criar cursos, porque isso atrai mesmo pela autoridade muito mais daquilo que você sabe, não aquilo que você vende. Uma coisa que eu percebi, Rafa, pode? Claro, à vontade. Que eu acho que ajuda muito é que, assim, clareza. Eu acho que, às vezes, clareza, ela é tão relevante, eu acho que mais até do que, sei lá, a própria inteligência. Deixar claro. Porque, sei lá, o que eu faço lá, o low maintenance, ele tem que estar muito claro numa foto. Aí, se a pessoa não entender na foto, ele tem que estar muito claro na legenda. Se ela não entender na legenda, ou ali vai ter um Reels, ou então ela arrasta pro lado e tem eu falando ali do lado. E aí, se não entende ainda, eu tenho que falar nos stories e com legenda, e falar na minha bio, e falar o tempo inteiro sobre aquilo. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu falar do cabelo falando de um curso, para deixar um exemplo bem claro. Eu coloco um anúncio lá, lancei um curso presencial. O curso custa R$ 2.500, 12 de março, na Rua Colômbia, número 100, curso de corte de cabelo. Aí a pessoa pergunta, onde que é? A pessoa pergunta, que dia que é? Quanto custa? Mesmo se você tenta deixar o mais claro possível, a pessoa ainda não entende. Então, se você deixa menos claro, menos entende ainda, né? Isso aí tem a ver com frequência, né? É a quantidade de vezes que você aparece falando sobre o mesmo assunto que vai criando o posicionamento na cabeça do consumidor. Isso é muito importante. Então, hoje, né, existe uma frequência média ideal de 2 por semana, que é a quantidade de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Ou daria 8 no mês, ou 10 no mês. Então, se você aparecer 2 vezes na semana para a mesma pessoa, uma hora ela vai captar que você faz o low maintenance hair, outra hora ela vai captar o endereço de onde é o curso, entendeu? Então, cada vez que você aparece, ela pega um pedaço daquela história. Por isso que é importante, o Gabriel tem toda a razão, frequência, não necessariamente falando a mesmíssima coisa, né, com o mesmo conteúdo, só que de formas diferentes, você já coloca na legenda, outra você está falando no stories, e você vai criando essa história, né? E só para concretizar um pouco da resposta da história do salão, o salão geralmente é um perfil de uma marca. E as pessoas não entram nas mídias sociais para se relacionar com uma marca, né? Geralmente elas se relacionam com outras pessoas. Então é muito mais fácil relacionar com a Cláudia, com o Gabriel, e essas pessoas trazerem elas para dentro da marca principal. Né? Ô, Rafa, eu não tenho dados, tá? É uma coisa um pouco do achismo. Eu pergunto para todas as clientes, como você chegou em mim? Lá pelo Instagram, às vezes eu pergunto, foi uma amiga que indicou, que você viu no Instagram, foi uma influencer, você achou no Explorar? Aí ela fala assim, eu te sigo há muito tempo. E muitas vezes, é engraçado que é um número que cai, assim, sem dados, só eu perguntando, 4 anos. Muitas, eu não sei se isso faz sentido, mas muitas delas me seguem há 4 anos. Então eu falo, imagina se eu posto um dia assim, de vez em quando sim, de vez em quando não, esses 4 anos poderia ter virado 6, né? Então, conversei com ela todos os dias mostrando quanto eu faço cabelo incrível, mostrando o meu estilo de vida, mostrando o restaurante que eu frequento, mostrando o bar que eu frequento. Ela criou conexão com tudo isso, até ela se tornar cliente. Então, leva, assim, muito tempo. Por isso a importância da frequência, né? A falha vai aumentar o prazo, né? Boa. Muito bom. E, Rafael, perguntando agora para você, eu sei que não existe uma receita de bolo, porque a gente fala no mundo de growth marketing que tudo é teste, a gente precisa analisar os dados, mas o que você falaria para os nossos cabeleireiros que estão aqui ouvindo, assistindo, e também para empreendedores, o que seria uma estratégia para ele colocar na social media que desse uma receita de sucesso, para ele fazer aquele funil que a gente fala, do topo, o meio e o final? Tem uma receita? Uma média, assim, do que poderia fazer? Por onde começar e por onde terminar na social media? Tem uma metodologia que pode ajudar muito a estruturar essa estratégia, né? E pense na jornada do cliente sempre, porque essa é a melhor forma de estruturar uma estratégia de sucesso. A jornada do cliente ela tem 5 etapas: descoberta, consideração, compra ou a conversão, a experiência própria e a compartilhada. Legal. Então, na descoberta, você precisa criar conteúdo para colocar o seu negócio no radar, a sua especialidade no radar. E não é fazendo propaganda, porque as pessoas não entram nas mídias sociais para ver propaganda e se relacionar com outras pessoas. Então, quando você faz Reels, TikTok, Shorts, são os formatos mais propícios para te colocar no radar. E se você tiver alguma coisa útil, ensinando a pessoa, falando de uma dor, fazendo ela se identificar com aquilo, é a forma que você capta a atenção. Aí você leva a pessoa para a segunda etapa, que é a consideração, é onde ela vai visitar o seu perfil. Falando de Instagram, ela vai olhar os seus 9 últimos posts.
E se os seus 9 últimos posts não forem posts de conteúdo parecido com aquilo que ela viu anteriormente, ela não tem uma razão para te seguir. Então tem que tomar muito cuidado esse lance de panfletagem digital, de ficar só fazendo propaganda, porque não dá uma razão para ninguém te seguir. Então quando você mostra ali prova social, mostra o cabelo, mas ensina alguma coisa, fala de alguma coisa que é útil, ela fala, pô, quero seguir porque eu quero saber das novidades, sempre que tiver uma coisa nova, né? Depois que ela vai olhar os destaques e tudo, então sempre os 9 últimos posts é o principal. A descrição da bio também, obviamente, é importante para deixar claro, inclusive, a razão pelo qual você está criando conteúdo. Criando conteúdo. Ó, aqui você vai ter esse tipo de conteúdo, é legal deixar isso claro. Ter essa clareza na do... descrição da bio, né? que você faz. Para justamente ser um convite mais claro, como você falou da clareza, né? Ser um convite mais claro do porquê você deve me seguir. Senão fica só apenas uma vitrine ali e ponto. Aí a pessoa te seguiu, é o momento de você aumentar a frequência que a gente está falando, nível de exposição. Porque fazer feed, imagem, carrossel e stories aumenta as vezes que você aparece para a mesma pessoa, para criar esse posicionamento de que você realmente é uma autoridade. E aí o ciclo de compra pode demorar 1 mês, 2 ou 3, mas invariavelmente quando a pessoa te segue, em menos de ou mais dias ela se torna cliente, porque aquele nível de exposição vai criando esse posicionamento. Aí a gente vai para a conversão. Aí o Stories é muito legal na conversão, porque você tem link, você tem condições de fazer um pitch de vendas ali mais ostensivo, porque aquilo é efêmero, 24 horas depois assumiu, e as pessoas que estão no Stories são mais quentes. Invariavelmente o algoritmo entrega para quem já é mais engajado no seu perfil, então já está mais quente no processo de maturidade de uma decisão, né? E você tem a oportunidade de abrir uma caixinha e conversar com as pessoas entendendo qual é de fato a objeção que ela teria na hora de eu fazer um pitch de vendas, né? Aí a gente vai para a experiência própria compartilhada. O que o Gabriel faz muito bem é mostrar a experiência própria, é mostrar a quantidade de clientes e como é que ficou esse cabelo de uma pessoa que tem esse tipo, uma pessoa que tem aquele tipo, mostrar as diversas personalidades de clientes, para que a pessoa se enxergue naquilo. Ah, essa pessoa é parecida comigo. Então fica bom. Porque quando você só tem um tipo, as outras pessoas não se identificam na tribo. Falam, não, mas você também faz para cabelo assim ou assado, né? Ou para esse assim. Então, assim, é importante você ter essa experiência própria, monitorar. E o mais importante como estratégia na experiência própria é você aumentar o nível de experiência de quem já é cliente. Não esquecer de criar conteúdo para quem é cliente. E aí você pode usar o próprio Stories, criar um grupo salvo, colocando todos os seus clientes lá dentro do grupo salvo e criar stories exclusivos para quem já é cliente. Porque aí você começa a se comunicar com quem já te conhece, quem já fez o cabelo com você, aumentando o nível de experiência, mostrando que aquele conteúdo é exclusivo. Isso aumenta muito as chances da pessoa te indicar depois, não só pela técnica que você tem, ou pela qualidade do seu corte, mas pelo todo. Maravilhoso isso. Grupo salvo, talvez seja algo novo para quem esteja assistindo ou ouvindo a gente. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso, Rafael, pra gente? O grupo salvo é o tal do Close Friends, antigo Close Friends. Os melhores amigos. É que eles expandiram isso para você criar grupos de melhores amigos. Antigamente era um único grupo, né? Você tinha que favoritar as pessoas. Agora você pode criar vários grupos. Então você pode criar grupos de clientes que têm um cabelo tipo A, um cabelo tipo B. E aí criar um conteúdo exclusivo para quem tem um cabelo tipo A ou que é um tipo B. Então dá para fazer estratégias de segmentação para ser mais direto, específico e cada vez mais personalizado nessa entrega, porque isso aumenta a experiência das pessoas. Fala, caramba, ele está falando comigo, né? Ou às vezes, quando você manda um direct para a pessoa com algum conteúdo, é um nível de personalização também. Não dá para esquecer que quanto mais personalizado for, maior as chances da pessoa voltar a comprar, né, ou voltar a converter e fazer algum tipo de serviço com você. E tem a última etapa, que é a experiência compartilhada, que é quando você estimula o cliente a criar conteúdo por você. Hoje a maioria tem essa coisa de fazer a foto do cabelo e tal. Mas como que eu estimulo o próprio cliente a fazer um conteúdo? Talvez o salão tenha que ser instagramável, a experiência que você colocou tem que ser surpreendente. A pessoa foi lá para fazer um serviço, você entregou o serviço e mais alguma coisa. Geralmente o tal do over-delivery gera um estímulo de compartilhamento de experiência. Eu quero mostrar isso para as pessoas, eu quero contar essa história para as pessoas. Então você estimula o tal do UGC, o User Generated Content. Isso tem um poder incrível de influência para colocar inclusive o seu perfil, o seu salão no radar de novas pessoas.
Isso é muito usado nos Estados Unidos, né? Essa tendência muito forte deles. Eu acho que o Brasil a gente precisa implementar bastante. Realmente é muito forte lá. Aqui a gente ouve pouco falar sobre o GC, né? E, de fato, é o tipo de conteúdo mais poderoso para influenciar a decisão de outro consumidor. Né? Então aqui eu tracei uma jornada do cliente por etapa e usando o Instagram, como é que a gente na prática poderia criar alguma coisa. Agora, Rafa, se eu puder complementar para os profissionais que estão assistindo a gente, você deu como seria feito isso, e eu acho que o Gabriel pode falar qual seria o tipo de conteúdo, né? Para você ter esse grupo, por exemplo, de cliente A, cliente B, quais seriam os conteúdos que a gente poderia fazer para esse público, Gabi? Legal. O GC, né, eu acho que seria quase que chegaria talvez mais perto do que é o boca a boca, né? É o boca a boca. É praticamente a pessoa indicando ali, né? É o boca a boca digital, né? É o boca a boca digital, né? Legal. Esse do grupo de amigos, pra mim é novo, viu? Sensacional. Eu não Isso conhecia é a isso. ideia Fica a da gente dica, ter aprendizado. Eu conheço o Close Friends, agora esse daí é novo. Conheço Close Friends, não uso, né? Uso só no normal, esqueço. Eu acabo toda segunda-feira de manhã tendo que apagar os conteúdos que eu fiz domingo. Louco, deveria usar o Close Friends, mas não uso. Mas agora, talvez um conteúdo, me fala se eu estiver certo, pensando agora, pode ser bem próximo do que já é. Só de estar ali, a pessoa já tem essa sensação de uma entrega especial para ela. Pô, eu vou ensinar ela a fazer um babyliss, mas eu ensino no outro também. Mas eu vou ensinar para ela que, pô, a pessoa sente, vê lá a bolinha verde, né, sente mais relevante. Faz sentido isso? Se você tiver um CRM, sendo um pouquinho mais avançado, se você tiver qualquer software para que você consiga ter o histórico dos seus clientes, o serviço que eles fizeram e as características de cada cliente, você poderia falar sobre um assunto que é complementar aquilo que elas fizeram enquanto serviço. Para quem já fez um babyliss, o que ela poderia fazer a mais, né, além do babyliss? Então aí você vai criar um conteúdo só para quem fez babyliss já, com você, entendeu? Essa é a ideia de ser mais direto no Close Friends, no ex-Close Friends, que é para você ter upselling ou cross-selling. Esse é um ponto do Stories, que o Stories é muito forte para isso. Dando um exemplo, talvez, de moda. Quem comprou a calça, geralmente também compra tal camisa. Então você poderia falar no Stories da camisa, e não mais da calça. Porque você já sabe que você só está falando com a galera que tem aquela calça, ou aquele tênis, né? Então é muito fácil de se comunicar sabendo o histórico. Por exemplo, aqui no meu caso eu só faço cor e corte. Então seria muito parecido para todas, mas aí se a gente for apertando um pouquinho, consegue separar, sei lá, pelo menos castanha de loira, né? Um conteúdo para castanha, só a castanha tá aqui. Para ela estar nesse grupo, eu preciso ser um seguidor dela ou eu posso adicionar aqui? Você pode adicionar, não precisa seguir. Ah, legal. Você tem que seguir elas. Tem que seguir. Não necessariamente elas têm que seguir. Mas você tem que seguir a cliente. Tem que seguir a cliente, Mas é bom seguir a cliente, né? Para você criar relacionamento. Relacionamento é forte, é uma base forte do marketing no Instagram. Por outro lado, se a gente que às vezes usa o feed para acompanhar alguma coisa, né, relevante, olhar o que interessa, que você acaba ficando com um volume muito alto ali e não consegue... Então, agora o Instagram tem 3 feeds. Tem o feed... Que põe a estrelinha lá, né? Tem a recomendação, tem os favoritos e tem o cronológico. Aí você pode favoritar os que você quer acompanhar de verdade e usar ele. Né? Que legal. Isso é novo para mim. Esse eu conhecia. E para você, Rafael, deixa eu te fazer então uma pergunta. Você acredita que ter um nicho, a gente selecionar um nicho é um diferencial? No nosso caso, por exemplo, a gente tem os nossos cabeleireiros que eles são muito específicos no nicho dele. Então, aqui a gente falando do Dato, a gente tem ele como um expert em corte, um cabeleireiro mais cool, com esse diferencial. A gente tem outro que é específico em loira, um outro em correção de cor e uma outra em morena iluminada. Você acha que é muito importante pra gente segmentar? Isso a gente afunila ali o nosso público, a nossa audiência para conversar com ela de forma mais específica, ou não? A gente deve ter uma base de o funil mais, de repente, falar mais genericamente, escolher falar especificamente em algum outro momento. Como que você vê isso? Pelos resultados que eu já vi historicamente, é melhor você começar com um nicho, porque é mais rápido você se tornar uma autoridade sempre você falando da mesma coisa, como o Gabriel colocou. Você fica mais conhecido mais rapidamente, é convidado para dar palestras, para fazer cursos, porque você é a pessoa especialista naquele assunto. Quando você se tornou essa autoridade, tem um reconhecimento do mercado, faz sentido você expandir os assuntos.
porque aí você já tem a credibilidade. Então, falar de um outro assunto que não é aquela sua especialidade não é um problema, porque as pessoas reconhecem que você é muito bom, então, puxa, ele está falando daquele outro assunto, eu tenho credibilidade para falar, independente se ele é especialista ou não naquele outro assunto. É como no meu caso, eu comecei no marketing digital baseado em dados. Eu sei falar de outras coisas, mas não, vamos falar de dados. Depois eu comecei a falar de marketing digital como um todo, né? Porque aí agora eu já tenho credibilidade, então eu posso falar de uma maneira mais ampla e as pessoas vão confiar em mim porque elas já sabem que eu sou autoridade naquilo, né? Então, tanto que além do meu próprio livro da Mal de Marketing, eu tenho outro livro que chama Marketing na Era Digital. Que é interessante, amplamente... não sabia que você tinha um segundo livro. Na verdade, o Marketing na Era Digital. Na verdade, esse livro, Marketing na Era Digital, eu sou coautor, é um livro que já existia, eu fui chamado para fazer uma atualização desse livro e atualizar ele, de fato. Assim, né? Ele nasceu em 2010, eu fiz a atualização de 2020. Hoje é o livro mais usado nas universidades para ensinar marketing digital, né, no Brasil. Então, aí já tenho essa credibilidade para falar de marketing digital como um todo, né? Mas é uma construção que vem realmente do nicho para depois você estar na categoria. É muito mais fácil, né? Maravilhoso. Olhando o seu Instagram, um dia, nos seus conteúdos que você faz, eu vi você falando sobre os stories, que é uma ferramenta muito importante, mas que a gente tem que deixar concentrado o conteúdo mais importante ali no segundo stories. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que o profissional acaba usando muito. Posta muito resultado de cabelo, enche ali de muitos stories, muitas sequências. Eu não sei se as pessoas assistem até o final. A grande maioria não assiste até o final. Sempre você vai ter uma quebra de retenção, né? Retenção seria quantas pessoas começaram no Stories 1 e quantas pessoas terminaram no último Stories da sequência ou ali do dia, né? E quando você não tem essa preocupação... As pesquisas demonstram que a partir do quinto ao sétimo stories em sequência, a retenção cai muito. Por quê? A pessoa pula ou ela sai. Então, quando ela entra no seu stories e tem um monte daqueles pontinhos, é um monte mesmo, já dá uma preguiça mental, né? Você fala assim, você vê 1, 2, 3, você fala, pum, pula. Então, baseado nessa média, né, de 5 a 7 stories depois cai, vale a pena fazer esse teste de ficar ali nesse limite. Claro, se você souber contar uma história, for basicamente um diretor de novela, né? Vou começar uma história aqui no dia e as pessoas vão me acompanhando, independe um pouco desse número. Então, aqui nunca tem regra, né? A gente sempre tem que se basear nos dados, mas para gerar hipóteses e testar essas hipóteses. Então, ficar nesse limite. Poxa, então se 5 a 7 é um limitante ali para cair a retenção, eu poderia talvez fazer então 5 stories de manhã, 5 stories à tarde e 5 stories à noite? A lógica também faz sentido. Por quê? Porque quando a pessoa que assistiu de manhã entrar à tarde, ela não entra do começo, ela entra onde ela parou. Então ela vai começar a ver o 6º stories para frente. E à noite ela vai começar do 10º stories para frente. Então para ela é sempre mais fácil de assistir 5 do que assistir 15. Né? É claro que pode ter uma pessoa lá à noite entrando e vai ter 15. Mas as pessoas entram no Instagram várias vezes por dia. Então as estatísticas mostram que se as pessoas entram várias vezes por dia, e a estatística do Stories mostra que as pessoas também assistem Stories várias vezes por dia, a probabilidade da pessoa já ter visto de manhã e depois olhar à tarde é alta. Então, se ela só entrasse uma vez por dia, de fato ela viria 15 e não 5, né? Nessa ideia de blocos. E o lance do segundo Story ser o mais importante é porque o primeiro, às vezes ela está ali, né? Tá olhando. Aí vem o primeiro, vem o segundo. Se o segundo não capta a atenção, a chance dela pular é maior. Então, os dados mostram também que o segundo Stories é o mais importante para você capturar a atenção, não é nem o primeiro. Então, a ideia do primeiro é você talvez fazer uma enquete, é você fazer alguma interação para que a pessoa pare, preste atenção, porque enquete é quase humanamente impossível de você não responder, né? Quando você vê uma pergunta, você fica ali com o dedo, eu quero saber porque eu quero saber a resposta dos outros, né? Não é nem a sua resposta. E aí você entrega o conteúdo de maior valor no segundo e vai desdobrando aquela história ali depois ao longo dos próximos, né? Muito bom. Gabriel, agora para você. A gente sabe que você é uma pessoa muito autêntica nas redes sociais, você é super cool. E a gente sabe que para o empreendedor ou para o cabeleireiro, eles têm uma dificuldade de se expor na internet. Tem o medo do julgamento dos outros, o que as pessoas vão falar sobre ele. A gente até teve o Rafael aqui, que a gente ficou impressionado com o jeito que ele lida com a social media, que ele como creator, ele falou aqui super espontaneamente. Então eu queria ouvir de você, como que é isso? Que dica que você daria para quem tem medo de se expor na mídia social? Como que pode começar esse passo de quebrar essa barreira e produzir conteúdo de valor para a sua audiência? Bom, a minha melhor dica é bebe.
Não, eu tô falando brincadeira, mas é verdade mesmo. Hoje eu não preciso mais, mas no começo, pô, era uma coisa que me ajudava. Eu tomar meio como uma muleta, tá? Primeiro chegou no começo, quando eu comecei a querer mostrar a cara, primeiro eu usava uma câmera, né? Até hoje eu uso uma câmera e filmava e botava um texto. Eu mostrava a mensagem que eu queria passar e mostrava um texto, não queria colocar minha voz. De repente você, para dar um próximo passo, você filma com a câmera de celular virada para lá e você coloca só sua voz e outra imagem. E aí você vai dando uns passos. Quando você coloca a sua cara, aí você já não coloca tanto, pum, aí toma um golinho. Aí eu fazia umas lives ou conteúdo mais longo, né? Antes não tinha o Reels, era o IGTV. Eu fazia conteúdos de 10 minutos toda semana, conversando com a cliente, ensinando ela a escolher o shampoo, ensinando ela a escolher a espessura do Babyliss, ensinando ela a arrumar os cabelos sozinha em casa. Na época de pandemia, ensinei até o marido dela a pintar a raiz dela. E elas chegavam no salão agradecendo que o marido dela pintou a raiz dela. E eu sempre tava com uma taça de vinho ali. Tanto que virou uma identidade. Eu chegava no salão, eu recebia vinho toda hora. Ai, quero uma taça de vinho, Gabriel, não sei o quê. Isso foi me ajudando. No começo, eu usava sempre um ritual. Eu ia falar alguma coisa, eu acendia um palo santo, soltava uma fumaça, aquilo ia me ambientando. Depois, a bebida virou meio que só como se fosse uma muleta, sabe? Eu usava ali, não precisava nem beber depois, ia soltando, mas eu precisava estar com o copo. Aí depois foi passando, não precisava de mais nada. Hoje eu bebo porque eu gosto. Mas se eu tiver que pegar meu celular aqui agora e fazer um stories, eu faço. Aonde eu tiver, eu faço. Mas é esforço, tá? É esforço, não é natural, não é, nossa, olha, tem o dom de fazer isso. Não é, você vai fazendo, que nem eu disse, começa com textos. E depois, como foi até engraçado essa história do vinho, né? Chegou uma hora que eu não queria mais. Falei, pô, vou diminuir a bebida, não quero mais, né? Só que as pessoas esperavam o vinho, né? Esperavam. Aí eu comecei a tomar com Fanta Uva na taça, pra fazer de conta, né? Que eu não tava afim de beber. Aí depois, só que mesmo assim não adiantou. Aí ia gravar, eu tenho um podcast, né? Chamado Cabeleireiro Chique, por sinal. Pode seguir. Pode conferir. As pessoas sempre esperavam e eu ia pra um lugar, eu tenho uma reunião no meio da tarde. Aí... Ai, não, vai tomar uma cerveja comigo. É o Gabriel da cerveja. Tem não sei o quê. Aí você acabava bebendo todos os dias, praticamente. Aí eu fui tirei do podcast, tirei até a Fanta Uva, porque senão você não pode ser um personagem, né? A mesma pessoa que você é na internet, você tem que ser no salão. Elas esperam que você seja isso. Então elas esperam, chegava no salão, ela pediu uma caipirinha no bistrô e eu tinha que tomar com ela. E eu não queria mais. Então eu tirei a Fanta Uva, tirei a brincadeira, tirei tudo de bebida da história, porque... eu já saí da pergunta que você tinha falado, né? Que era como dar os primeiros passos, mas eu acho que eu já respondi. Só que pegando o gancho, né? Continuando, é muito importante você expressar a verdade, tá? 100% a verdade. Eu postava lá no meu Instagram, sentado, trabalhando no sábado. No meio do sábado eu saía do salão, ia no boteco, comia uma feijoada, tomava uma caipirinha, fazia um stories tomando uma caipirinha e comendo uma feijoada, voltava pro salão atendendo. Se é uma pessoa que acha isso ridículo, ela não vai sentar na minha cadeira, tudo bem. Se é uma pessoa que acha isso legal, pô, ela vai lá e se conecta com isso. Agora eu não mostro isso e ela chegava na minha bancada e de repente eu abro uma Heineken no meio do expediente. E ela vai ficar chocada. Ou então, vice-versa, entendeu? Você quer parecer, você é um cara super sério, que você fala claro, que você fala de forma formal, e aí você quer parecer uma pessoa super descolada na rede social, vai parecer um idiota. Se você é uma pessoa engraçada, e você quer parecer formal, vai parecer louco. Entendeu? Se você quer parecer formal, só que você não é, às vezes vai parecer sonso. Entendeu? Então mostra sempre a verdade, que ela espera, a hora que a pessoa chega na sua cadeira, ela espera aquela pessoa. Ela não pode ser um personagem, ela chega na sua cadeira e tem outra pessoa completamente diferente ali. A história da dissonância cognitiva e da bipolaridade que eu falei. Às vezes a marca tem uma brand persona, mas quem está ali criando conteúdo no perfil da marca não tem as características da marca. E aí fica esquisito, né? Então por isso que é legal a marca ter um perfil e o próprio executivo ou o cabeleireiro ter o seu perfil. Porque aí, beleza, duas coisas coexistem, mas o Gabriel não é o perfil do salão. Não é a brand persona do salão. E não precisa ser, né? Cada um tem a sua história. A autenticidade, então, ficar aqui de lição pra gente ser a gente mesmo. E a gente vai ter um episódio, inclusive, mais pra frente, com o Gabriel, só falando de autenticidade.
Boa. Boa. Mal posso esperar. Gabriel, pra gente finalizar esse episódio aqui, você tem mais alguma pergunta que você queira fazer pro Rafael, que você acha que seja útil para outros profissionais que estejam assistindo a gente? Nossa, inverteu agora aqui. Maravilhoso. Virou um podcast aqui. Bom, eu já ouvi um monte de coisa nova. Talvez a minha pergunta seria o que ele falou. Na verdade, não tenho pergunta. Porque o que eu perguntaria é coisa que, sei lá, que eu sei. Entende? Eu precisaria de coisa nova, que foi o que eu ouvi aqui. Eu ouvi muita coisa nova que eu não sabia. Eu não tenho dúvida sobre como eu uso, porque o que eu uso eu pesquiso e... errado ou certo, sei lá, eu faço e eu tenho um bom resultado. Não tô falando que eu sei tudo, mas eu não sei o que perguntar. É isso. Mas pra gente encerrar, então, para aproveitar o nosso mestre aqui, né, do marketing digital, o que você diria sobre a questão de impulsionamento ou não impulsionamento, que eu acho que fica sempre essa dúvida de quem tá assistindo, né, de quem tá ouvindo a gente. Que tipo de post que ele patrocina? Patrocina ou não patrocina? Como é que é isso pra você? Legal, muito boa essa pergunta, porque a maioria não patrocina. A maioria acha que só existe almoço grátis, né? Que o Instagram tá lá como se fosse uma ONG que você pode usar e abusar e tudo vai dar retorno. O fato é o seguinte, né? Se você quiser, de fato, ter resultados, acelerar os resultados, usar a mídia paga, usar o impulsionamento, vai te dar muito mais resultados. Por quê? Porque você hoje, no orgânico, você não sabe em que momento da jornada o seu seguidor ou audiência está. Então a gente falou de descoberta, consideração, compra, conversão, etc. Mas em que momento aquela pessoa daquele post está? Se você não usar a mídia paga, não é o botão impulsionar. A gente está falando agora do sistema de mídia mesmo, que chama Meta Ads. O Meta, que é o dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, né? Tem um sistema de mídia onde você cria as campanhas. E aí você pode criar uma campanha para quem está na etapa de descoberta, uma campanha para quem está na etapa de consideração, uma para quem está na etapa de conversão, que tem uma intenção de compra e ainda não comprou. Assim você consegue acelerar realmente o processo de mover as pessoas para o próximo passo. Quando você só está no orgânico e não impulsiona, você só tem uma única etapa na cabeça, que é vender. Então você cria conteúdo com call to action para venda, cria conteúdo com call to action para venda. Às vezes é uma pessoa que acabou de chegar e para aquela pessoa ela não está madura ainda para aquilo. E às vezes há uma rejeição à propaganda. Inclusive 45% da população brasileira deixaria de seguir um perfil por excesso de propaganda nos posts. Né, que você chama. Exatamente, por excesso de propaganda. Porque, eu sigo o perfil, mas ele só fala de propaganda. Então o ponto é, saber em que etapa cada um está é importante e só a mídia paga te dá isso. Então é super importante para quem quer dar um próximo passo e alavancar os resultados. Que é o tema desse episódio. Então, Exato. É super importante o impulsionamento no Meta. Super importante. Isso impulsiona no feed, Stories, Google, Pinterest, é bom estar em todo lugar. Olhando só para o Instagram, dá para você impulsionar hoje em todos esses formatos. Reels, Stories, Feed. Lembrando que cada formato ele está posicionado melhor para uma etapa da jornada. Então o Reels está mais posicionado para descoberta. Então quando você impulsiona lá, você alcança pessoas que nem sabiam da sua existência ou que ainda não te seguem. Inclusive o próprio sistema de mídia permite você segmentar para alcançar pessoas que nunca te viram antes. Pessoas que não te seguem. Justamente para alcançar pessoas novas só. Aí quem já é seu seguidor, também é possível criar uma segmentação falando eu quero atingir somente quem interagiu com o meu perfil nos últimos 7 dias. Para que aumente a frequência de vezes e aumente a minha autoridade para quem já me segue, para quem já me conhece, mas ainda não é cliente. Como? Você sobe a lista de clientes e pede para o sistema de mídia excluir quem já é cliente do impacto. Então você alcança a pessoa que te segue, mas ainda não é cliente, para aumentar a taxa de conversão. Maravilhoso. E aí na taxa de conversão, quem de repente acessou seu site, já preencheu um formulário e ainda não comprou. Aí tem o tal do pixel de conversão da Meta, ou a API de conversão, que rastreia a ação do usuário. Como que eu falo para o Instagram quem é meu cliente e quem não é? Quando você tem uma lista, pode ser um Excel, pode ser qualquer coisa. Você tem um e-mail do seu cliente ou celular, WhatsApp, você pode subir essa lista no sistema de mídia, ele identifica qual é o usuário do Instagram com base nessa informação, no e-mail, no WhatsApp, e ele exclui aquela pessoa do impacto da mídia, entendeu? Rafa, tem pessoas aqui que ainda não conhecem sobre isso, então eu acho importante a gente até deixar um pouquinho mais específico. Essa lista, como que eu faço ela? Eu tenho que criar uma landing page para a pessoa se cadastrar? Como é que funciona para eu pegar esses dados?
Tem o dado de quem não é cliente, para que de repente se cadastre para ver uma aula gratuita, uma masterclass. Aí você vai fazer uma landing page com um formulário. Ou manda para um WhatsApp, a pessoa lá no WhatsApp vira uma lista de transmissão ali, basicamente, né? Aí você vai ter o número de WhatsApp de todo mundo já, sem ela precisar preencher formulário, que é uma boa porque você tira atrito, né? Você tira ruído e fricção desse cadastro. Para quem já é cliente, ou você tem um CRM, ou você tem um Excel, ou você tem, sei lá, um papel de pão, mas escreve o nome do cliente, e-mail e celular. Depois você cria no bloco de notas. Não precisa ter software mirabolante, né? Porque às vezes você fala, nossa, mas eu não tenho esses softwares. Pode criar num bloco de notas no computador, dividindo por ponto e vírgula, né? Nome, ponto e vírgula, e-mail, ponto e vírgula, celular. E aí você salva aquilo e manda para o sistema de mídia. E aí ele vai identificando todos os usuários do Instagram, do Facebook, que tem aquele e-mail ou aquele celular. Aí você tem as duas listas. Na lista de leads, mesma coisa, né? Você pega todo mundo que preencheu um formulário ou entrou no WhatsApp e gera uma lista e sobe isso para o sistema de mídia. Olha que legal, né? Isso que você trouxe um ponto importante para os profissionais. Eu não acho que são todos que têm ali uma planilha de Excel ou um lugar onde anotam telefone, e-mail e nome de cliente. Então, acho que uma dica importante para os profissionais que querem, então, passar a fazer o investimento em mídia, é legal pegar o cadastro da cliente completo para conseguir começar depois, a fazer essa lista para patrocinar e conseguir evoluir nas suas mídias sociais. E só para fechar um ponto aqui, é um mito de que precisa ter dinheiro para impulsionar ou para fazer campanha, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque todo mundo pensa que é muito caro. Ah, mas eu não tenho dinheiro, esse negócio é só para quem tem muita grana. Muito pelo contrário. Hoje, a cada 1.000 impressões, a gente tem uma média aí de R$4 a R$5 para 1.000 impressões. Se a gente fosse considerar uma impressão por pessoa, para alcançar 1.000 pessoas, você vai gastar R$5, R$6. Alcançar uma pessoa uma única vez não é suficiente porque a gente já falou de frequência. Então, você multiplicaria esses 5 ou 6 por 10, que seja, R$50 você alcança 1.000 pessoas. Você tem um salão num bairro, você pode fazer uma geolocalização para 1.000 pessoas segmentada no bairro com as características do seu perfil ideal de cliente e pagando R$50, R$100 para ser preciso e alcançar aquela galera ali 10 vezes, sei lá, em um dia. Então, é possível. E só escolher o conteúdo certo, né? Que eu acho muito importante também. Sempre lembrando da etapa do funil. Você não pode atingir só a panfletagem, que é um termo muito usado pelo Rafael. Né? Tem que construir a sua audiência com topo, com meio e fundo de funil. Então, eu queria muito agradecer a vocês aqui hoje, meninas. Foi excelente o bate-papo. Espero que você que esteja assistindo a gente tenha curtido muito e comece a implementar a partir de hoje todas essas dicas. E, meninas, por favor, deixem o Instagram de vocês aqui para o pessoal poder seguir vocês nas mídias sociais. Bora Gabriel? Vai lá. Bom, eu tenho @G_Deodato, meu Instagram de cabelo. Eu tenho o @cabeleireiro.chique, que é um que eu converso só com cabeleireiro, tá? O primeiro eu falo com o cliente e cabeleireiro, o segundo só com o cabeleireiro. E tem o podcast no YouTube, Cabeleireiro Chique. Uhul! Bom, no meu caso, eu tenho o Instagram rkiso, RKISO. Tem o da MLabs, @socialmlabs, MLabs, que também a gente cria conteúdo todos os dias lá, de marketing digital baseado em dados. E em breve também estrearemos o nosso podcast. Mais uma fonte de conteúdo para quem quer virar um expert em social media. Vamos seguir, vamos esperar os próximos capítulos do seu podcast, com certeza. Muito bom, obrigado. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Não esqueçam de curtir o canal, comentar, indicar para o amigo, para a gente fazer esse conteúdo chegar cada vez mais longe. Até a próxima!